Fala família Palmeiras 90 a mais, dia recheado de informações do Palmeiras e eu não podia deixar de cobrir tudo para vocês. Vamos falar do mercado da bola, depois eu tenho que falar de Flaco Lopes, uma informação bombástica no Palmeiras. Então vamos sem frescura, vamos direto ao ponto. Falando de mercado da bola, atenção. O Palmeiras confirma a venda de Riquelme Felipe para o Inter Miami. A informação é da TV Espírito de Porco e é oficial. Parece que o Palmeiras acertou a venda de 60% dos direitos do jogador para o Inter Miami, time de Messi e Suárez, por a pequena bagatela de 28 milhões de reais, dando como opção de compra mais 20% do jogador por 10 milhões de reais. Números que são muito abaixo, né, do que o Palmeiras recebeu como sondagens no passado de, por exemplo, clubes da Dinamarca, do Al Hilal, né? Então vários clubes sondaram o jogador e estavam propondo até pagar mais. O jogador não teve minutos, né? Não dá nem pra falar que ele não se desenvolveu, porque ele nem jogou, né? Então, por não ter jogado, o Palmeiras acabou perdendo esse poder na negociação, na venda. É uma proposta que interessa a cria, porque vai jogar com grandes nomes do futebol mundial, vai viver num país onde o dólar, que é a moeda mais alta, mais cara do mundo, né? Com mais poder aquisitivo, vai estar imperando, e para ele é bom, pro Palmeiras é bom, porque chega na marca de 400 milhões, né? Se não chegou, tá bem perto de chegar agora com essa negociação, e gera diversas dúvidas. E o restante da temporada? E as contratações? Palmeiras aventou a possibilidade do Luiz Henrique, segundo a imprensa, depois disseram que não tinha nada resolvido, que não iam buscar o jogador, né? E tudo isso virou uma espécie, uma amálgama, ó, que palavra bonita, uma mistura de informações e nada de concreto. Aí o Botafogo veio hoje e botou uma proposta na mesa do Zenit, oferecendo supostamente o Danilo e o Kadir, que é uma promessa da base do Botafogo lá, um jogador jovem e tal, e ao que tudo indica vai botar 3 milhões de reais de salário pro Luiz Henrique. Que situação, né? Primeiro do Danilo. Que situação bizarra. Se ele tivesse batido o pé e focado em ficar no Brasil e vir pro Palmeiras, eu tenho certeza absoluta que ele seria um jogador de seleção brasileira da próxima Copa do Mundo. Agora, se de fato ele for pro Zenit, velho, na boa, pra mim, fim de carreira, tá? Porque ele vai sair de lá mais velho, talvez não tenha opção de mercado, bizarro. Pro Palmeiras tá tudo lindo, né? Porque os jogadores que estão aqui estão dando conta do recado, mas é necessário falar. Se de fato o Luiz Henrique for pro Botafogo, se o Palmeiras não conseguir fechar, com a não vinda do Arthur Melo, com a não vinda, por exemplo, do Júlio Enciso, com a não vinda do Danilo. Bom, Palmeiras, a informação que a gente tem é que o Palmeiras não prioriza contratações nesse momento, e isso não faz muito sentido, né? Essa informação foi divulgada por toda a imprensa, mas eu ainda acho que há expectativa, sim, na contratação de algum jogador. É que o Palmeiras está mantendo tudo por baixo dos panos. Por exemplo, com o Arthur Melo, quando a gente ficou sabendo, o Palmeiras foi atrás do jogador. É que ele tinha uma espécie de acerto com o Neymar, né? Que foi inclusive quem pagou o transfer ban do Santos, ao que tudo indica. Bom, família, tem mais informação de mercado. Mas antes, eu quero te convidar a conhecer aqui o nosso aplicativo do Palmeiras 90 a mais. Você clica aqui no botão virar membro por R$15,99, um valor ali quase que simbólico, né? Você vai acompanhar o aplicativo comigo, chega aí. Então aqui estamos no nosso aplicativo e a gente já deu as notas da torcida para a partida entre Palmeiras e Santos, tá? Se você já está inscrito aqui como membro palmeirense 90 a mais e ainda não deu a nota, por favor, faça isso, porque ó, as notas estão bem parecidas, tá, com o que a gente ministrou aqui. No bolão, e é isso que eu quero mostrar pra vocês, a gente já tem aqui, ó, o duelo entre Palmeiras e Mirassol. Ó, faltam 2 dias pra partida e eu vou votar numa vitória do Palmeiras por 2-0, tá? Esse é o meu palpite. Então já temos 3 votos aqui e o ranking do bolão tá muito disputado, porque o Gashido, que é membro aqui do canal, ele deu um palpite, tá? E ele cravou o resultado entre Palmeiras e Santos, tá com 3 pontos na liderança, seguido por este que vos fala. Eu quero ver quem é que vai me passar. Gashido, abre o olho que nós vamos te buscar, tá bom? Inclusive você tá aqui, ó, no destaque como sócio do mês. Aqui também tem várias informações, né? Informação do próximo jogo, onde assistir, informação de melhor ataque, melhor defesa, tabela do Brasileirão, notícias, os furos de mercado, as notícias do dia. Tá maravilhoso. E eu espero você aqui. E se você, assim como eu, ama
falar de tática, aqui a gente preparou uma mesa tática especial para vocês, tá? Para vocês que são membros aqui do canal, que fortalecem a gente diariamente. Bom, família, para a gente seguir aqui o nosso giro, continuando a falar de mercado, a gente tem uma informação sobre o GI, tá? Há uma expectativa muito grande que o Palmeiras breque toda e qualquer negociação pelo lateral direito, que fez uma partida assustadoramente boa, né? Contra o Santos. Eu falo assustadoramente boa porque, assim, tecnicamente o GI deixa muito a desejar. Eu não sei se é ansiedade, afobação, mas como ser humano, ele me parece ser uma pessoa fantástica, né? E tanto é que ele se entrega muito nos jogos, né? Você vê que defensivamente é um guerreiro. Bom, ele fez uma baita partida e, aliás, ele fez uma boa partida contra o Vasco também, se não me falha a memória, né? E por conta de tudo isso, o Palmeiras está cogitando segurar o garoto por mais um tempo. Vai que ele vira uma espécie de Flaco Lopes, né? Aliás, que jogador, hein? O Flaco Lopes, ele tá vivendo uma fase iluminada. E tudo isso teve um construto, teve uma construção, não veio de graça, né? Ele aguentou muita coisa, aguentou muita pressão e lidou com momentos difíceis para viver o que ele tá vivendo desde a temporada passada. Hoje, Flaco Lopes é o jogador na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né, na Série A, com mais participações em gols na temporada, são 32. Números que superam inclusive o do centroavante do Flamengo, Pedro. Flaco Lopes tem 25 anos, ele ainda está caminhando para o seu auge. E ao que tudo indica, o Palmeiras vai segurar o jogador o máximo que puder. Bom para o jogador, que está virando um ídolo do clube, e excelente para o Palmeiras, que está conseguindo os seus pontos, né? A cada jogada, a cada finalização do Flaco, a chance de um gol é muito grande. Ele está jogando muita bola. E o Palmeiras amassou o Santos, né? A gente já fez um vídeo falando a respeito. Foi um sonoro 3-0 que poderia ter virado 6, né? O Palmeiras perdeu muitos gols, Vitor Roque perdeu 2 ou 3 gols ali de frente pro goleiro, absurdo, né? Também precisa de um tempinho no banco ali para ir se recuperando, né? Agora, temos que pontuar uma questão que é muito objetiva. Hoje, os muros do CT lá do Santos acordaram pichados. Um protesto gigantesco em cima do clube praiano e do treinador Cuca. Há uma boa base da torcida que não aguenta mais, né? E aí eu quero trazer um assunto pra gente falar rapidinho. Vocês acham que o Neymar deu uma leve pipocada? Porque assim, velho, pensa comigo, a chance do Santos vir aqui no Allianz Parque e tomar um 2-0 era grande, não era? Vocês concordam comigo? Não tô sendo arrogante nem nada do tipo, eu tô falando de verdade com relação à performance, né? Aí os caras tomaram 3, agora o jogo de volta vai ser extremamente difícil. Eles podem virar? Claro que podem, o Palmeiras tem que entrar ligado. Mas a chance disso acontecer é um pouco menor, né? E aí eu acho que eles perderam uma baita oportunidade com o Neymar. Diga a opinião de vocês nos comentários. Bom, mudança de foco porque agora o momento é de pensar no confronto contra o Mirassol. Nós vamos cobrir esse confronto totalmente aqui pra vocês, tá? Mas com um detalhe muito importante. Enquanto o Palmeiras enfrenta o Mirassol, o Flamengo vai pegar o Botafogo. Num jogo que tende a ser muito difícil pro clube rival. O nosso amado Cheirinho está vivendo uma realidade. No momento que tem um flamenguista aqui na minha casa, me olhou com cara de bravo. Azar o seu. Nosso amigo Cheirinho está vivendo uma realidade contrastante, né? Embora tenha gastado muita grana, os jogadores contratados não estão conseguindo render tudo aquilo que eles esperavam. E atletas como Paquetá, por exemplo, embora tenha feito boas partidas, não estão conseguindo render aquele futebol nível seleção que eles esperavam que ia acontecer. Por conta de tudo isso, essa mística do jogo entre Palmeiras e Mirassol vai ganhando corpo, vai ganhando tônus, né? Principalmente porque se o Palmeiras ganhar e o Flamengo perder, essa vantagem passa para 9 pontos, o Palmeiras com um jogo a menos, né? Então muita coisa pode acontecer. Bom, os jogadores que atuaram na partida contra o Santos hoje fizeram uma atividade regenerativa no núcleo de saúde e performance, né? Neurociência do Palmeiras. Enquanto os jogadores que não atuaram fizeram um treinamento focado em posicionamento tático, finalização e no finalzinho aquele jogo, né, em campo reduzido, aquele coletivo que é para realmente colocar em prática aquilo que foi treinado. Muito bom, tá? E quem a gente viu em campo foi o Paulinho, que treinou com o grupo normalmente, tá? A expectativa é de que o Paulinho ganhe alguns minutos na partida contra o Mirassol para estar à disposição do jogo de volta do Palmeiras na Copa do Brasil contra o Santos. E a
boa notícia, né? O impacto é tão positivo dentro do Palmeiras que até uma parte da imprensa tá se rendendo e eu trouxe esse assunto pra gente conversar. Uma parte da imprensa se rende ao Palmeiras. Por quê? Porque agora eles já estão começando a debater se o Palmeiras tem condição de levar a tríplice coroa. E isso é muito engraçado, porque de um dia para o outro, né, de uma semana para outra, até comentários, eu levo isso muito como base, né, comentários aqui no canal mudam. Por que isso? Porque quando o Palmeiras perde 1, 2 jogos, velho, tô falando de perder 1, 2 jogos, ou empatar. É absurdo, né? A nossa sociedade tá doente de verdade, eu tenho falado muito isso, né? A irritabilidade do torcedor cresce a um nível que fica difícil concordar, né? Por quê? Tava tudo ruim. Ninguém presta, a Abel não vale nada, os jogadores são medíocres. Você entra no canal de alguns youtubers aí, alguns jornalistas, cara, você fica até, você absorve aquela energia ruim do cara, sabe? E é péssimo isso, é por isso que aqui a gente não faz isso, né? Aí agora que ganhou, vira a chavinha, todo mundo é maravilhoso, o Palmeiras tem que ganhar a tríplice coroa, tá tudo certo, o Palmeiras é o clube a ser seguido. E eu não acho que é nem com Lé e nem com Cré, né? Nem que tá tudo um absurdo de ruim e nem que tá tudo perfeito. Eu acho que o Palmeiras tem que seguir o caminho do meio, o caminho da racionalidade. Tem coisas pra melhorar, tem coisas que não estão legais e tem coisas que estão muito boas. E o Palmeiras pode absorvê-las. Esse é o grande ponto. Enquanto uma parte da imprensa diz que o Palmeiras está péssimo e a outra diz que o Palmeiras vai ser campeão da tríplice coroa, eu prefiro acreditar que o Palmeiras está fazendo um trabalho coeso, sério e que haverão altos e baixos mesmo. Vão haver derrotas, vitórias, tudo isso faz parte, né? Agora, tem um detalhe muito importante mesmo que pouca gente está falando, que é o seguinte: por que você ainda não assinou o nosso clube de membros para ter acesso ao nosso aplicativo, hein? Me responda sinceramente, me dá um motivo. Eu falo pra vocês do fundo do meu coração, o aplicativo vai receber atualizações diárias. Tá vendo essas olheiras aqui? Não sei se dá pra ver direito. Essas olheiras aqui, elas são fruto desse trabalho extra que a gente tá fazendo. Indo dormir às 2 da manhã pra acordar no outro dia às 5, 5 e meia pra trabalhar. É assim. No Brasil, se você quer alguma coisa, você tem que fazer com alegria e disposição. Então é isso que a gente fez para vocês, um aplicativo fantástico, tem um monte de funcionalidade e tem muita gente entrando. Eu tô muito contente com isso, tá bom? Já deixo o meu muito obrigado para vocês, como a gente sempre faz aqui, né? É de praxe no canal. Obrigado por todo o acompanhamento que vocês estão fazendo com a gente, por todo o carinho, por todas as mensagens. Tudo isso é maravilhoso. E para fechar e finalizar o vídeo, você já sabe, vai, fala aí, o que vai ter agora? Muito bem, o nosso mural de comentários, e hoje a gente vai ler 4 mensagens, tá? Selecionadas a dedo pela nossa equipe. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Comentário do @Zumikai. Vamos lá. Henrique, o Palmeiras perdeu diversas compras. O dinheiro que seria gasto em um grande reforço não foi gasto. Acredito que podemos trazer o Luiz Henrique por 30 a 35 milhões e depois venderemos o Eduardo Conceição e cobriríamos a compra dele. Já sobre o Vitor Roque, tá bem sem ritmo. Eu acredito que o Felipe Anderson vai ser utilizado de 9. Ó, gostei de tudo que você falou, tá? Eu só não acho que o Felipe Anderson tem o perfil para jogar de 9, mas ele pode jogar perto da área, na minha opinião. Sempre falei isso, né? Quando ele mais rendeu foi jogando perto da área, como um armador, como um meia de ligação ali mais próximo da área, né? Sobre a questão das perdas, né? O Palmeiras não conseguiu realmente contratar alguns jogadores importantes e tá na hora, né? Eu, se fosse a Leila Pereira, dava um chapéu no Botafogo. O Palmeiras tem condição. Não é irresponsabilidade, porque tem como cobrir a conta. Esse é o ponto. Seria irresponsabilidade se o Palmeiras não conseguisse cobrir. Aí beleza, que nem o Corinthians fez com o Memphis, né? Não tem como pagar, mas contrata o cara. Agora o Palmeiras tem como fazer. E seria maravilhoso um chapéu no Botafogo. Um abraço pra você, meu irmão. @AndreiBet. Salve, Henrique, sinto que precisamos de reforços. Temo que se machuque o Flaco, Marlon, Arias, etc. Estamos bem, porém dependentes do time titular. Se quer buscar a tríplice, precisaremos de banco para gerir o elenco. Falo muito disso aqui, né, Andrei? Muito, muito. Vocês devem ter me visto falar sobre isso milhares de vezes. O time do Palmeiras é ótimo, mas a gente precisa. Lembro sempre da final da Libertadores do ano passado, quando o Abel olha pro banco e não vê ninguém, e coloca o Facundo Torres, o Palmeiras perde a final pro Flamengo. É isso. O time tá bom, mas precisa contratar. Não é uma questão de, preciosismo. É necessário. É necessário ter jogador experiente e com qualidade.
O Luiz Henrique pra mim é o nome, né? Já que o Danilo não veio, pra mim eu concordo contigo, tá bom? Arroba Eder Mendes, boa noite Henrique, eu tenho alguns nomes que jogam pela esquerda, ó. Roger Guedes, traria, fácil. Igor Paixão, traria fácil, mas parece que ele tá acertando com o time da Premier League, né? Ferreirinha do São Paulo eu traria também, e aí tá até mais fácil de contratar, mas ele não poderia jogar o Brasileirão. E o Everton Cebolinha, que aí eu já não sei, né? O Flamengo tá quase doando ele pra Arábia, né? Enfim, o Everton Cebolinha acho que eu discordo de você, Éder. Um abraço forte, meu irmão. Arroba Genzomito, Henrique, não seria interessante colocar o Aras na direita, Riquelme e Felipe na esquerda? Talvez essa seja a estratégia do Verdão, não teremos jogos muito difíceis e o garoto precisa ganhar minutos. Aí o Oberdan comentou, não entendo porque o medo do Abel em dar minutagem pra garotada, perdemos a Libertadores em 23 porque ele teve medo de colocar o Endrick. A pergunta que fica é, o ego não deixa? É isso? Bom, vamos lá. Primeiro falando do que o Ginzo comentou aqui, né? Riquelme e Felipe então tá negociado, mas ele seria uma opção sim. Eu gosto do Maurício, mas eu não acho que o Maurício vai dar profundidade em algumas partidas. Sobre o Arias na direita, cara, eu tô falando sobre isso há muito tempo, né? E é muito legal ver que ele jogou muito na direita, né? Então, assim, acho que o Abel não vai mudar mais, tá? Arias vai jogar na direita, é bom pro jogador, é bom pro Palmeiras. E sobre essa questão aí do medo do Abel por a garotada, eu acho que essa é a palavra, tá, Oberdan? Não é nem o ego, é o medo mesmo. Eu acho que ele tem medo da molecada ou se deslumbrar, ou ele perder o elenco, ou o moleque ser criticado e crucificado como o Luigi foi, né? Mas o Luigi, obviamente, não entregou, né? Enfim, a minha opinião são essas as questões, tá bom? Família, então é isso. Quero agradecer vocês do fundo do meu coração por mais um vídeo, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Pra mim isso é maravilhoso. Um forte abraço pra cada um de vocês aí. Tem vídeo amanhã, tá? Lá pras 11 horas da manhã, meio-dia, deve estar rodando o vídeo. E eu quero agradecer do fundo do meu coração por tudo. Mais uma vez um forte abraço, avante palestra, tamo junto, segue o líder porque ele ainda é verde e fui!